Fala, meus queridos aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje a gente vai ver sobre MDC e MMC. Você sabe quando usar cada um? Hein? Vamos pro vídeo que eu vou te ensinar, vai! Então, primeiro, antes de tudo, eu vou te dizer o seguinte. Eu vou te ensinar como é que a gente faz para encontrar o MMC e o MDC através de decomposição simultânea, tá ok? Então, como é que vai ser ou como é que eu faço? Olhem aqui, eu tenho o 12 e o 30. Então, se eu quisesse, por exemplo, determinar o MMC deles, como é que eu faria? Eu faria a decomposição simultânea. Então, eu colocaria o 12 e o 30 e faria a decomposição ao mesmo tempo dos dois. Como assim? Começaria pelo número 2, porque é o primeiro primo que a gente conhece. Então, 12 dividido por 2 é 6, 30 dividido por 2 é 15. O próximo continua sendo por 2, porque ainda dá para dividir. Então, 6 dividido por 2 dá 3. O 15 dividido por 2 não dá. Se ele não dá, eu só repito ele, tá? Não tem problema nenhum. O próximo, já que não dá mais por 2, é o 3. Então, eu pego 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. Como não dá mais para dividir por 3, qual é o próximo primo? É o 5. Então, eu pego o 1, já está no 1, eu só repito. E o 5 dividido por 5 é 1. Então, cheguei a 1 em todo mundo, acabou. É isso a decomposição. Aí, eu vou fazer o quê? Multiplicar os fatores que eu encontrei aqui. No caso, é o 2, o 2, o 3 e o 5. Então, ó, 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. Se eu multiplicar, eu vou encontrar 60. Tá ok? Então, é assim que eu faço o MMC através de decomposição simultânea. A mesma coisa vai funcionar para o MDC. Então, imaginemos que eu quero encontrar o MDC dos mesmos 12 e 30. Então, ó, tá aqui ele. Tá aqui a decomposição, tal como nós fizemos aqui. É a mesma, tá ok? Então, feito isso, não é simplesmente multiplicar todo mundo, porque isso aí não é o MDC. O MDC é o máximo divisor comum. Se ele está dizendo que é comum, e se é máximo, então eu vou pegar apenas os números que foi dividido por todo mundo. Como assim? Observe esse 2 aqui. Esse 2 não foi, você não conseguiu dividir o 12 por ele? Sim, deu 6. Esse 2, você não conseguiu dividir o 30 por ele? Sim, deu 15. Então, ó, esse 2 eu quero. O próximo 2. Esse 2 dividiu 6? Dividiu, deu 3. Esse 2 dividiu 15? Não. Então, continua sendo 15. Então, a partir do momento que você não divide todo mundo, você não quer ele para fazer parte do MDC. Então, ele está fora. O 3, ele dividiu o 3? Dividiu. Então, ó, 3 dividido por 3 é 1. Esse 3, ó, você conseguiu dividir? Sim. 15 dividido por 3 é 5. Então, esse 3 que dividia todo mundo, você quer. Esse 5 aqui, ele dividiu 1? Não. Ele só repetiu 1, então não faz diferença. Então, esse 5 aqui, que não divide a todo mundo, eu não quero, tá ok? Então, tá fora. Então, os únicos que eu quero são o 2 e o 3. Então, eu multiplico 2 vezes 3, que vai dar 6. Então, o MDC é 6, tá ok? Beleza. Então, é assim que eu faço a decomposição simultânea dos dois. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre a decomposição dos números em fatores primos, tá? Lá é o mesmo raciocínio, eu uso só um número, mas aqui eu faço com 2 números que é a mesma coisa, tá bom? Se você tiver dúvida, vai aparecer um cardzinho aqui, clica aí que aí você vai ser direcionado para essa aula. Beleza, agora vamos para o que a gente realmente precisa saber, que é onde eu uso um, onde eu uso outro, quando que eu uso cada um deles, não é isso? Então, olha aqui, vamos colocar o seguinte, quando que eu vou aplicar o MDC e quando que eu vou usar o MMC. Então, MDC, já saibam, você vai usar quando ele falar em dividir, em repartir, em ter uma maior quantidade possível, um maior tamanho possível. Então, quando ele estiver falando disso, ele está falando de MDC, tá bom? Quando é que eu vou usar o MMC? Quando ele falar de mínimo, quando ele falar de algo que vai acontecer novamente, ele vai falar de tempo decorrido, quando algo for voltar a acontecer. Então, se você já viu na questão que ele está perguntando de algo que vai tornar a acontecer, vai acontecer novamente, já pensa, MMC aí, tá bom? Então, se ele estiver falando de algo que vai voltar a acontecer, é MMC, tá ok? Vamos fazer os problemas para vocês verem como é fácil, depois que a gente sabe essas ideiazinhas de MDC e MMC para identificar cada um deles e não errar mais.
Tá ok? Questão de número 1. Ó, diz o seguinte. De um aeroporto partem todos os dias 3 aviões que fazem rotas internacionais. O primeiro avião faz a rota de ida e volta em 4 dias, o segundo em 5 dias e o terceiro em 10 dias. Se certo dia os 3 aviões partem simultaneamente, depois de quantos dias esses aviões partirão novamente no mesmo dia? Então, olha o que a questão te diz. Ela te diz que algo acontece em tempos. Tá vendo? É de tempo, é algo que vai voltar a acontecer. Então, já aconteceu e vai voltar a acontecer. O que é que isso é? É MMC. Mínimo múltiplo comum, tá? Então, se ele quer o mínimo múltiplo comum, eu vou fazer o MMC de quem? De 4, de 5 e de 10, tá ok? Porque um vai de 4 em 4 dias, o outro de 5 em 5, o outro de 10 em 10. Então, simplesmente eu vou fazer o MMC de 4, 5 e 10. E aí, ó, como é que funciona? Mesmo esquema, decomposição simultânea. Ó. Começamos por 2, né? 4 dividido por 2 dá 2. 5 dá para dividir por 2? Não, então só repete. 10 dividido por 2 é 5. Continua por 2? Continua, porque ainda tem um 2 lá na frente. Então, ó, 2. 2 dividido por 2 é 1. 5 dividido por 2 dá? Não, então só repete. 5 dividido por 2 dá? Não, então só repete. Beleza. Agora o próximo seria 3. Só que dá para dividir por 3 aqui? Não, então vai para o 5. Então, 1 dá para dividir por 5? Não, porque é 1. Então, deixa 1 aqui, ó. O 5 dividido por 5 é 1. O 5 dividido por 5 é 1. Beleza, acabou. Por quê? Porque quando você chega a 1, aqui, acabou e você só multiplica os fatores que você tem. Então, no caso, é o 2 e o 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Ou seja, depois de 20 dias, esses aviões partirão juntos novamente. Tá ok? Entendido. Vamos fazer mais uma questãozinha. Então, vamos lá, né? Mais uma questãozinha. Ó, diz o seguinte. Uma abelha rainha dividiu as abelhas de sua colmeia nos seguintes grupos para exploração ambiental. Um composto de 288 batedoras e outro de 360 engenheiras. Sendo você a abelha rainha e sabendo que cada grupo deve ser dividido em grupos ou em equipes constituídas de um mesmo e maior número de abelhas possível, então você redistribuiria suas abelhas em... Olha, ele já está praticamente dizendo o que é que você vai usar. O que é que você vai usar? MDC. Por quê? Porque ele falou em repartir, ele falou em dividir. Então, se ele falou isso, é MDC. Uma coisa importante, quando você for fazer a decomposição simultânea do MDC, só faça de quem der realmente certo. De quem não der, não faça não, porque vai ter uma dicasinha extra que vocês vão ver que é muito bom quando você faz só por quem dá certo. Que aí, rapaz, você não vai fazer mais nada depois. Você vai ver. Então, ó, eu já sei o seguinte, que você vai fazer o MDC de quanto? De 288 e 360. Então, ó, 288, 360. Vamos começar por 2, porque dá por todo mundo. Então, 188 dividido por 2, 144. 360 dividido por 2, 180. Ainda dá por 2. 144 dividido por 2, 72. 180 dividido por 2, 90. Ainda dá por 2, 36, 45. Observe, já não dá mais por 2. Por mais que o 36 dê, o 45 não dá. Então, você não pode fazer isso. Então, vamos para o próximo. Quem é o próximo? 3. 3 dá para dividir? Sim. 36 dividido por 3 é 12. 45 dividido por 3 é 15. Ainda dá por 3? Sim. Então, ó, 12 dividido por 3 é 4. 15 dividido por 3 é 5. Perfeito. E aí, esse resultado aqui é só eu fazer para me achar o MDC. 2 vezes 2 vezes 2, 3 e 3. Se eu multiplicar isso aqui tudo, eu vou encontrar 72. E se eu quiser saber quantos grupos eu vou conseguir formar, que é também a pergunta dele, é só eu juntar esses dois números aqui. Então, ó, quanto é 4 mais 5? 9. Então, vão ser formados
9 grupos. Se você não tivesse feito isso, o que ia acontecer? Você iria encontrar 72? Iria. Só que aí, para encontrar o número de grupos, você ia ter que fazer o quê? Pegar o 288, dividir por 72, que vai dar 4. Pegar o 360, dividir por 72, que vai dar 5. E aí, somar os dois, que daria 9. Tá vendo? Assim, você já acha a quantidade de grupos rapidamente, sem precisar fazer essas divisões posteriores, tá bom? Entendido? Espero que sim. Então, vamos ficar com esses dois exemplos. Se vocês quiserem mais uma aula sobre MDC e MMC só resolvendo problemas, deixa aqui nos comentários que eu trago essa aula para vocês, tá bom? Então, se você gostou, deixa seu like aí, comenta aí, compartilha pra geral e até o próximo vídeo. Tchau!